Olá, meu nome é Giancarlo e esse é o canal Cultura Popular e Resistência. E eu resolvi fazer um vídeo para falar sobre esquerda e direita. Tem muita gente por aí falando uma porção de besteira a respeito desse tema. Inclusive tem um pessoalzinho aí que se arvora querer ser uma espécie de Deus e fica falando que esquerda e direita não existem. Não existem esses termos mais, não existe diferença entre esquerda e direita. Esquerda e direita são coisas do passado. Não é bem assim não. Obviamente que ao longo da história, a origem do termo direita e do termo esquerda tem suas raízes durante a Revolução Francesa, onde os deputados do povo sentavam à esquerda e os deputados que representavam o poder hegemônico, naquele caso a monarquia, sentavam-se à direita. Pois bem, de lá para cá não mudou muita coisa. É óbvio que nós não temos mais a monarquia, não é? Nós temos a república e com essa insana democracia burguesa que as pessoas elegeram como se fosse o supra-sumo de tudo, acima do bem e do mal. Mas a gente sabe que num país capitalista não vence a pessoa mais apta para exercer o cargo político. Vence a pessoa mais, como é que eu poderia dizer, vence aquela pessoa que tem mais predicados com o povo, e esses predicados com o povo acontecem mediante muito dinheiro que é lançado nas campanhas eleitorais. O povo é seduzido pela grana, o povo miserabilizado é seduzido pelo dinheiro do poder econômico, e as campanhas são faraônicas, são monstruosas, são onde são despejadas montanhas de dinheiro das empresas para eleger um candidato que vai ser o seu testa de ferro depois no governo. E vai defender, obviamente, vai defender os interesses daqueles que o elegeram. Muito bem. Nós temos no nosso país uma pandemia, a pandemia do coronavírus, a pandemia do Covid-19. Em nenhum momento da história do país nós tivemos uma drástica situação onde as coisas parecem todas muito esfaceladas, onde a verdade parece que está no verdadeiro corredor da morte, que as coisas não são mais como são. Um clima de relativismo tomou conta de tudo e de todos. E parece mesmo tentadora a ideia de que não existem diferenças entre direita e esquerda. Mas existem. Veja, o Covid está aí, o coronavírus está aí. Agora, nós temos também a fome vírus. E eu pergunto, será que depois que a gente acabar com a pandemia do Covid-19, iremos atacar com a mesma intenção a fome vírus, que mata mais de 6 mil pessoas no Brasil, só no Brasil, por ano, morrem mais de 6 mil pessoas, com cerca de 17 pessoas morrendo de fome, ou de doenças causadas pela fome, de subnutrição severa, no Brasil. Eu não estou falando da Etiópia, eu não estou falando da África, eu estou falando do Brasil. Nós temos mais de 6 mil pessoas morrendo, 17 pessoas morrendo por dia, mais de 6 mil por ano. Como não existe direita e esquerda? A esquerda continua defendendo os interesses do povo, do trabalhador, das pessoas mais desvalidas, as pessoas que não têm nada. Esse é um país rico, um país de dimensões continentais, onde se plantando tudo dá. E é estarrecedora a ideia de que num país tão rico quanto o nosso as pessoas morrem de fome. Obviamente, depois que acabarmos com a pandemia, quando tivermos uma vacina para o Covid-19, a fome vírus continuará perdurando. Por quê? Porque a fome não pega em rico. A fome só pega em pobre. Nós temos cerca de 13 milhões de analfabetos nesse país. É um país onde as diferenças entre ricos e pobres são gigantes. 6 pessoas no nosso país hoje, aqui no Brasil, 6 pessoas detêm a quantia de dinheiro equivalente ao que detém os 100 milhões mais pobres. Ou seja, metade do país
possui somente aquilo que possui as 6 pessoas mais ricas. Como falar que não existe direita e esquerda? Como falar que tudo está bom? Parece que tem um clima de oba-oba, né? Que tudo é relativo, que essas coisas são invenções de políticos de esquerda para galgar postos de poder. Não é nada disso. Não é nada disso. Na verdade, os trabalhadores produzem a riqueza. Se não fosse assim, se não fosse desse jeito, por que que esses ricos, donos de empresas, fizeram carreatas com seus carros importados, solicitando, exigindo mesmo que os trabalhadores retornassem para o trabalho quando estavam em casa por conta da pandemia? Por que que eles fizeram isso? Porque, obviamente, quem produz a riqueza deles, quem produz a riqueza do país, é o trabalhador. Mas é triste a gente entender que a educação brasileira está em 80º lugar num ranking medido pela ONU de 127 países. Nós temos cerca de 198 países no mundo, muda um pouquinho, aqui e ali, um país se une ao outro, deixa de existir, mas é mais ou menos isso. E dentre esses todos, nós temos uma população miserabilizada. Miserabilizada. A esquerda é muito fraca no país. Por quê? Existe, obviamente, uma propaganda dos ricos, da mídia, no sentido de dizer ao pobre que é assim mesmo, que é uma paisagem, que nós estamos assistindo uma coisa normal, natural, remetendo questões que são sociais para a naturalidade. Isso não existe, isso não é natural. É um processo de construção. O ser humano tem, se considerarmos o Australopithecus afarensis, pelo menos 4,5 milhões de anos sobre a Terra. Se nós considerarmos o Homo ergaster, nós vamos ter 2,5 milhões de anos do ser humano sobre a Terra. Se considerarmos o Homo sapiens arcaico, nós temos 300 mil anos de ser humano sobre o planeta Terra. Se considerarmos o Homo sapiens sapiens, que é a versão mais atualizada do ser humano, nós teremos então 100 milhões de anos. A sociedade de classes, que apareceu primeiramente há 10 mil anos atrás, antes disso era o chamado comunismo primitivo. A sociedade de classes só tem 10 mil anos. O capitalismo tem pouco mais de 200 anos. Se foi construído, é possível ser desconstruído também. A humanidade produziu muita riqueza. O ser humano produz muito mais do que a humanidade é capaz de consumir. Mesmo assim, as pessoas passam fome. Parece que é um beco sem saída, mas não é. Perguntam para mim, algumas pessoas perguntam, onde é que o socialismo deu certo? Bom, eu gostaria de perguntar a essas pessoas onde é que o capitalismo deu certo. Sobretudo não é no Brasil, na mesa daquelas pessoas que morrem de fome, que têm seus filhos morrendo antes de completar o primeiro aniversário. Não é na vida dessas pessoas que o capitalismo deu certo. Claro que deu certo para quem tem iates, mansões, para quem tem poupudas, fortunas, como é o caso do banqueiro Joseph Safra, que é o dono do banco mais rico do mundo e é brasileiro. É estarrecedor perceber que nós aqui no Brasil temos uma das diferenças mais irritantes em termos de divisão de riqueza, de desigualdade, de injustiças sociais do mundo. É estarrecedor um país rico com uma população miserável. A esquerda tem que se socorrer a pessoas como Lula, por exemplo, que na minha ótica foi o melhor, ou talvez o menos pior presidente que nós tivemos na história do Brasil. Mas é muito pouco, é muito pouco. O Lula fez coisas importantes para a nação, mas muitas coisas ainda precisam ser feitas em prol da igualdade entre as pessoas. Eu sou socialista e eu penso que nós devemos lutar, dentro das forças de esquerda, uma união das esquerdas contra o fascismo que se arvora nesse mundo cão que nós temos hoje por aí, implantado no nosso país como uma onipotência, mas não é assim não.
a verdade virá à tona. As lutas socialistas, elas são exitosas na medida em que as lutas dos trabalhadores conseguem progresso, as forças progressistas conseguem vitória. É aí que o socialismo está certo. Obviamente, nós sonhamos com um planeta socialista, onde não haja lugar para a fome, para a miséria, onde a falácia, a mentira da meritocracia não seja mais onipotente. Porque não se pode falar em mérito, dizer que o rico, ele é rico porque tem méritos, quando a competição social é absolutamente desigual. Na competição social, o filho do rico sai na frente. Nós temos uma corrida, hipoteticamente, metaforicamente, de 100 metros, o rico sai 80 metros na frente, ele tem que andar só, o filho do rico sai só, para chegar ao ponto final, ele tem que chegar fazendo só 20 metros, enquanto o trabalhador ele tem que fazer das tripas coração para conseguir chegar em algum lugar. Na maioria das vezes não chega. Não chega. Então as diferenças são por conta disso. As diferenças são materiais. E eu quero aqui invocar as palavras de Marx para quem não é a consciência que determina o modo de vida, mas o modo de vida que determina a consciência. Existe sim diferença entre esquerda e direita. Existe sim, especialmente num país tão alijado de direitos, tão massacrado, onde o povo é tão massacrado, violado, roubado nos seus direitos, como foi agora há tempos atrás, com a retirada, praticamente a retirada, o anulamento da aposentadoria, com a substituição da CLT pela livre negociação entre trabalhadores e empregados. Como não existe direita e esquerda? Existe sim. E eu sonho, junto com outros sonhadores nesse país afora, em um dia realmente nós termos uma sociedade onde não haja lugar para a exploração do homem pelo homem, onde as pessoas possam trabalhar e ter acesso aos bens que produziram, onde todo o conhecimento que a humanidade foi capaz de produzir seja finalmente democratizado entre todos. E no final das contas, ditadura do proletariado e democracia não são tão diferentes. Pelo menos em tese, a ditadura do proletariado é a ditadura da maioria, porque a maioria é trabalhadora, a maioria é proletariado. Democracia é somente uma mentira burguesa, porque não tem igualdade entre as pessoas. Não é governo do povo para o povo pelo povo, é um governo da burguesia para os ricos. É isso que eu gostaria de falar sobre esse tema, esquerda e direita. Existe sim. A esquerda precisa se juntar, a esquerda precisa se unir em prol dos direitos dos trabalhadores, para que nós não tenhamos mais as loucuras que acontecem nesse país. Uma educação paupérrima, uma saúde pública paupérrima, uma qualidade de vida tenebrosa, onde as pessoas moram mal, vivem mal, sofrem, enchem os presídios, principalmente as pessoas negras ou afrodescendentes, enchem os presídios, onde a polícia persegue e a conversa dela na base da bala com as pessoas negras, com as pessoas pobres. Nós precisamos sim entender que existe direita e esquerda, e existe uma diferença entre esses políticos. Nós estamos à boca de uma eleição nacional para prefeitos e vereadores, e eu espero que as pessoas realmente possam pensar direito em quem é que vão votar. Se você é contra, vote na esquerda. Escolha seu partido, faça uma revisão da história da pessoa que você vai eleger, veja o que ela disse, o que ela fez, qual é a história, qual é o trajeto, qual é o percurso que essa pessoa fez. Nós temos aí a possibilidade de, em 2022, elegermos uma pessoa de esquerda, para tentar dar uma consertada nessa bagunça que os tenebrosos fascistas de direita e de extrema direita fizeram desse país. Existe sim diferenças entre direita e esquerda. Obrigado.